Versículo 1 em diante, vamos ver alguns versículos. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, espere por mim, pastor. Amém, Jesus. Vamos ler então. Aqui embaixo é bem melhor o culto, né? É a primeira vez que eu preguei aqui embaixo, né? Glória a Jesus. Benção. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas que homens, que mulheres os conduziam-se preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te dá, pois queres contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra à cidade, e lá te fará dito o que te convém fazer. E os homens que ainda com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Até aqui. Oremos ao Senhor. Levanta o seu propósito para o céu. Glória. Pai querido, Deus santo, Deus amado, aqui está na tua palavra, Senhor. Aleluia. Que acabamos de ministrar nesta noite. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a vida de cada um dos teus filhos que ouvem, Senhor, que estão aqui nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. E que eu seja apenas aqui, Senhor, um canal de bênção na vida dos teus filhos. Usa-me, ó Pai, com autoridade. Usa-me, ó Pai, com poder, para abençoar a cada um aqui, em nome de Jesus. Podem sentar batendo palma. É dando glória que é para Jesus. Porque Jesus, ele merece toda honra e toda glória. Adora o nome do Senhor. Amados irmãos, a história de Saulo, o apóstolo Saulo, muitos que estão aqui conhecem. Saulo, o perseguidor da igreja. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele perseguia os cristãos. Porque, de certo modo, aqui nós lemos, para Saulo, o cristianismo da época era uma seita. Era um povo individualista, que adorava este Jesus, mas não tendo o ensinamento que Paulo teve. Paulo, ele perseguia os cristãos, tendo a certeza que ele estava fazendo certo. Ele conhecia um Deus que não era o nosso Deus. Ele conhecia o Deus que os judeus passou para ele conhecer. E depois daquele tempo que ele foi treinado, foi preparado para fazer justiça pelo Deus a quem ele conhecia até o momento. A Bíblia então vai dizer que uma certa vez este Saulo, ele tem um encontro com este Deus a quem ele perseguia. Jesus, tem um encontro com Jesus. E quando este Saulo, ele tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa é a primeira característica que eu quero trazer dessa mensagem que Deus colocou trazer no meu coração para vocês nessa noite. Quem tem um encontro verdadeiramente com Cristo tem a sua vida transformada. Aleluia. A Bíblia vai dizer que uma certa vez um homem, também doutor da lei, um homem entendido, que conhecia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que conhecia o Corão, que conhecia a Torá, bem assim dizer, que era o Velho Testamento para os judeus, um homem que conhecia as Escrituras, chamado-se Nicodemo. Nicodemo certa vez foi ter com Jesus.
Jesus, porque também ele não sabia o que era realmente ter a sua vida transformada. Olha só, o homem que conhecia a Bíblia, mas não tinha a vida transformada, o homem que conhecia a palavra, mas não tinha a Bíblia transformada. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque eu quero dizer, não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você ter uma Bíblia debaixo do braço, se você não tiver uma vida transformada. Aleluia. Jesus, e hoje em dia vivemos uma época do povo que aceitou, bem assim dizer, levantou a mão para o céu e dizem que aceitou Jesus. Andam com a camisa fechada, quase se enforcando, pensando que camisa fechada é santidade. Vestem saias até tampar o pé, acham que vestir saia até tampar o pé é santidade. Tem uma vida regrada e acham que isso é santidade. Ei, viver em santidade é viver em plena adoração diante a Deus, porque Deus é uma vida transformada por Deus. Apóstolo Saulo, como Nicodemo também, conhecia a Bíblia. Eram cristãos que liam frequentemente doutores da lei, doutores, homens intelectuais, homens que se você fosse debater com eles, você perdia, porque de tanta intelectualidade que eles tinham, de tanta sabedoria da palavra de Deus que eles tinham. Você falava de um versículo, eles vinham com 5, 6, 10 versículos para te combater, porque os homens conheciam a Bíblia, mas eles não conheciam o Deus que a Bíblia diz que é, o Deus que a Bíblia diz que é. Aleluia. Aleluia. E uma certa vez Nicodemo, com vergonha, porque ele não queria ser visto com Jesus. A Bíblia diz que ele ia ter pela madrugada com Jesus, porque ele tinha vergonha de andar com Jesus, e os judeus a quem ele convivia ali com eles, de condenar ele e dizer: olha, por que você está andando com aquele Jesus? Por que você está andando com aquele lá? E ele ia ter de madrugada escondido com Jesus. Porque aqui eu posso entender que na primeira vez que ele conversou com Jesus, ele viu algo diferente em Jesus que o atraiu para se chegar mais perto de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Agora, por que nós vemos pessoas que entram e saem da igreja e nada acontece na vida deles? Porque nós vemos pessoas que entram do jeito que entra, sai, porque não vem com o coração sincero de sentir a atração do Espírito Santo de Deus dentro do coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós sentimos essa aproximação, essa vontade de sentir o Espírito Santo de Deus bater dentro do nosso coração, aleluia, é algo sobrenatural que não tem como explicar. Não tem como você faz uma coisa que você gosta muito de fazer, que se for para você passar horas, a madrugada, o dia, a semana toda fazendo aquilo ali, ele só vai te trazendo mais prazer em fazer. É assim também quando temos o Espírito Santo de Deus. Quanto mais ele entra dentro de nós, mais nós queremos a presença dele. Glória a Deus. Porque nós sentimos necessidade de ter o Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje em dia temos vivido uma época que o povo já não tem mais essa vontade de ter a transformação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. O povo hoje em dia tem vontade de pecar, vontade de ir para a igreja para ficar invejando a vida do outro, vontade de ir para a igreja para destruir a vida do outro, vontade de ir para a igreja para ficar fazendo contenda da vida do outro, vontade de ir para a igreja porque eu não tenho nada para fazer em casa, então vou para a igreja.
Que algo vai acontecer na sua vida. Oh, glória! Nicodemo chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero ter a minha vida transformada, como o Senhor está me falando aí. Foi algo que ele teve, vamos dizer, em enamorar por Jesus. Quando ele conheceu Jesus, o amor foi tremendo por Jesus. Eu falo de um amor fraternal. Não é, talvez alguns vão distorcer aqui a palavra. Não, eu falo de um amor fraternal de pai para filho. Ele sentiu esse amor. Os olhos dele brilhou quando ele conversou com Jesus e começou ali a dialogar com Jesus. Algo diferente tocou em Nicodemo. Algo diferente tocou na vida dele, que ele não sabia explicar. E todo dia, pela madrugada, ele tinha que ir ter com Jesus para ele sentir essa emoção, para ele sentir este amor, para ele sentir este prazer de estar diante de Jesus. E aí chega um momento que ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para me ter a minha vida transformada? Aí Jesus vira para ele e diz: Nicodemo, você é doutor da lei, você não sabe disso? Nicodemo, você conhece as escrituras e você não sabe disso? Trazendo para a mensagem para os dias de hoje: ei filha, você está dentro da casa de Deus todos os dias e não sabe disso? Você está pregando e não sabe disso? Você está louvando e não sabe disso? E Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, você tem que nascer de novo. Nicodemo, como Jesus disse para os discípulos: há tanto tempo comigo, mas ainda não me conhece. Aleluia. E Jesus disse: tem que nascer de novo, Nicodemo. Tem que ter a vida transformada. Porque se for ficar do jeito que era, não adianta. Tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Nicodemo viu, porque Nicodemo era intelectual, como eu disse, inteligente. Ele disse: mas como? Pela ciência. A ciência vai me dizer para uma pessoa nascer novamente, porque as pessoas só nascem do ventre de uma mulher. Pelo pensamento dele, pela ciência, ele disse ao Senhor: Jesus, como pode um homem já velho como eu entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele não tinha entendido o que Jesus ainda tinha dito. Ele conhecia a Bíblia Sagrada, ele conhecia a palavra de Deus. E Jesus disse para ele: não, Nicodemo, não é assim. Você tem que nascer, você tem que abandonar tudo e ter uma nova vida. Aleluia! Cristo Jesus, as coisas eram se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! É essa transformação que nós, hoje em dia, temos que buscar do Senhor. Tem pessoas que acham que quando levantou a mão para o céu, a vida dele transformou. Mas ele não dá lugar para a vida dele transformar. Ou você acha que o Jesus vai pegar você forçado e vai te transformar forçado? Não tem como. Se você não der lugar para ele trabalhar na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Vai depender da sua parte para aquilo que Deus vai fazer. O Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você insiste, mais você recebe. Quanto mais você dedica, mais você recebe. Porque assim vai ser a parte de Deus. Agora tem pessoas que levantou a mão para o céu e achou que levantou e acabou. Que não precisa fazer mais nada. Eu já levantei a mão para o céu, agora eu não preciso fazer nada. É agora que você tem que fazer mesmo.
Porque quando você levanta a mão para o céu, você está entre as testemunhas que estão ao seu redor, confessando Deus como seu Pai, como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. Mas não é porque você levantou a mão para o céu que a sua vida vai melhorar. Tem pessoas que vêm aceitar Jesus porque eu vou aceitar Jesus, a minha vida vai melhorar. Eu vou ficar rico, eu vou ter casa boa, eu vou ter emprego bom, eu vou ter saúde, eu vou ter isso e aquilo, eu aceitei Jesus agora, a minha vida melhorou. Mas não foi isso que Jesus prometeu para ninguém na Bíblia. Jesus disse: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aleluia. Aleluia. Siga-me. Negar a si mesmo é negar a vontade do prazer, a vontade de fazer as coisas que aquilo que a gente quer fazer mesmo. O próprio apóstolo Paulo, lá mais pra frente, depois que ele já se convenceu, ele vai dizer: ei, quanto mais eu tento fazer o bem, mais o mal eu faço. É esse que é o abandonar os desejos que Jesus está dizendo. Se eu era uma pessoa que vivia mentindo, eu já não minto mais. Abandonar, largar, jogar fora. Se eu era uma pessoa que ganancioso, que queria só para mim, não queria deixar o resto para ninguém, eu já não sou mais, porque eu larguei isso para lá. E aí eu começo a dizer, igual o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas o Espírito de Deus vive em mim. Nós temos que praticar. Eu já não pratico, porque agora pratico na fé do Filho de Deus. Então, para nós ter a vida transformada, primeiro temos que ter um encontro com Deus. E como faço para ter um encontro com Deus? Abrindo o coração para Ele trabalhar na sua vida. Porque se você não abrir o coração, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Quantas pessoas aí que têm o coração endurecido para Deus, e Deus não tem como trabalhar na vida deles. E quem trabalha na vida dessas pessoas, muitas das vezes, é o diabo, que endurece mais o coração deles. Vamos aqui de um exemplo. A Bíblia vai dizer que uma certa vez Jó estava na cinza se coçando com um caco de telha. Satanás vai lá e endurece o coração da mulher de Jó. E a mulher de Jó vai ter como Jó. Jó estava cheio da presença de Deus. Mas a mulher de Jó não aguentou essa pressão. E já endureceu o coração para Deus. Por que ela endureceu o coração para Deus? Porque ela perdeu tudo. Perdeu a riqueza porque o marido dela era rico. Perdeu os filhos. Aí veio a depressão na cabeça dela. E além depois disso, viu o esposo se morrendo aos poucos, se coçando com um caco de telha e passando cinzas para cicatrizar a ferida. Ela não aguentou. Porque esta mulher não deixou Deus trabalhar na vida dela. Porque se ela tivesse deixado Deus trabalhar na vida dela, ela tinha chegado até Jó e dito: Jó, ela que era para ter dito: Jó, Deus me deu, Deus tão bom, Jó, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos sair dessa situação, nós conhecemos o nosso Deus, a quem nós servimos. Mas não foi isso que ela disse, porque ela estava já com o coração endurecido. E ela vira para Jó e diz: Jó, quer saber de uma coisa, Jó? Amaldiçoe-se Deus seu, Jó, e morre você também. Aí é onde Jó vai demonstrar e vai dizer: não, mulher, eu não fui transformado pelo mundo, eu não fui transformado pelos bens, eu não fui transformado pelo aquilo que Deus me deu, mas eu fui transformado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus!
a Bíblia diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ter uma vida transformada por Deus, viver na dependência de Deus, viver debaixo da autoridade de Deus. É assim uma pessoa que tem a sua vida transformada por Deus. Aleluia. Quando Deus quer trabalhar, o homem não consegue viver. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz, respirando ameaças de morte. O homem carregava em si a morte. Onde ele passava, o espírito da morte andava com Saulo de Tarso, ainda respirando ameaça de morte. Era um homem mau. Era um homem que o prazer dele era machucar, judiar daqueles que diziam servir a Jesus de Nazaré, a Cristo. Mas a Bíblia diz que o dia que ele teve encontro com esse Cristo, ele teve a sua vida transformada por Deus. Do mesmo modo, lá no Velho Testamento, Jacó, o trapaceiro, a Bíblia diz que uma certa vez no Vale do Jaboque, ele também teve encontro com Deus. Porque se você for ler lá onde diz, o anjo ali está escrito com letra maiúscula. E toda vez que você vê na Bíblia Sagrada, onde o anjo é escrito com a letra maiúscula, se refere a Deus. A Bíblia diz então que no Vale do Jaboque, Jacó luta com o anjo que é Deus, a noite toda até raiar o dia. Aleluia. E ele dizendo para Deus, para o anjo: eu não te solto enquanto você não me der a minha vitória, enquanto você não me abençoar. O que ele estava dizendo ali, trazendo para este contexto: eu não te solto enquanto você não mudar a minha vida. Porque se fosse outro ali, talvez não ia querer ter a vida mudada. Porque a Bíblia vai dizer que logo depois que o anjo abençoou Jacó, o que o anjo diz para Jacó: Jacó, porque tu lutaste não foi com um anjo, e não foi com um homem, tu lutaste com um Deus. Por causa disso, hoje eu mudo o seu nome de Jacó para Israel, Deus conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Jacó não foi somente abençoado, teve também a sua vida transformada quando teve o encontro com Deus. E quando nós temos o encontro com Deus, automaticamente a nossa vida tem que ser transformada. Só quem não tem a vida transformada é quem diz ter tido um encontro verdadeiro com Deus e não teve ainda este encontro. A certa vez Jesus disse para a samaritana: essa água que você bebe, você vai beber, mas daqui a pouco você vai ter sede, porque é passageiro. Mas a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede na sua vida. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: mulher, essas vontades que você tem do mundo, isso é passageiro. Mas quando você tiver um encontro comigo verdadeiro, você terá a sua vida transformada por completa, de cima a baixo. A sua vida será transformada por completa.
Porque o homem e o mundo tem coisas que dão para nós que é passageira. Aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá no deserto. Transforma, se você está com fome agora, transforma essa urna em pão e come. Vai matar sua fome passageira. Você está com fome agora? Transforma essa pedra em pão e come. Vai saciar sua fome agora. Mas daqui a pouco você vai ter fome de novo. E Jesus, olhando para o diabo, diz: ei, Satanás, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus penetra até no íntimo do homem. E Saulo de Tarso, no caminho para Damasco, ele teve este encontro com Jesus. E este encontro foi irresistível para Saulo. Que depois daquele momento, a vida dele foi transformada por Deus. Mas nessa transformação houve dores. Ele teve que sofrer algum tipo de dores. Tem pessoas que vão ser transformadas facilmente, mas tem pessoas que vão sofrer um pouquinho para ser transformadas. Porque muitas das vezes fica brincando com Deus. Aí ele vai se machucar. Eu gosto de exemplos. Jonas. A Bíblia diz que Deus disse para Jonas: Jonas, vai numa cidade chamada Nínive e lá prega para aquele povo, Jonas. Prega durante 40 dias que vai vir fogo do céu, vai destruir aquela cidade. Se Jonas tivesse pegado a mochila, colocado nas costas, ido para Nínive, pregado, e ele ia ir e voltar, nada, tinha sido bem mais fácil para ele. O que Jonas disse? Eu quero ir em Nínive, nada. Eu vou lá fugir. Mas aí também diz no livro de Salmos, o povo Davi dizendo: Senhor, aonde me esconderei eu, Senhor? Se eu sou da altura, ali o Senhor está. Se eu desço a profundeza, ali o Senhor está. Como pode eu, Senhor, esconder da sua presença? E tem pessoas que acham que estão fazendo coisas que Deus não está vendo. Os olhos do Senhor contemplam a todos nós a todo momento. E vai haver um dia que todo joelho vai se dobrar e nós vamos confessar que é um Deus que está no céu. Jonas vai, entra no barco, deita na rede, e deve que ele estava bem sonhando, tranquilo lá dentro do barco. O barco balança, né? Tem aquele balançar da onda. Você pode ver que quando o neném está no carro, se ele começa a chorar, você balança ele, logo ele acalma e começa a dormir. Jonas deve que estava tranquilo lá no barco, balançando, que ele dormiu no porão do barco. Jonas deve que estava pensando agora: escapei, estou livre agora, vou viver minha vida em outro lugar. E assim alguns cristãos estão achando. A maré deu uma baixadinha, as coisas deu uma esfriada para a vida dele, e aí ele achou que as coisas estão tudo bem. Mas é neste momento que o diabo está preparando algo para a sua vida. É neste momento que você tem que se preparar para quando ele vir, ele cair diante da sua presença. A Bíblia diz então que vem um vento, vem um mar, se agita, o barco começa a balançar, o barco estava pesado, os marinheiros jogam toda a carga do barco fora, para o barco ficar mais leve, para ele aguentar ali o movimento das ondas. E quando o marinheiro, o capitão do barco, vai lá embaixo, quem está lá dormindo, sossegado? Jonas tranquilo, achando me escondida a presença de Deus. Eu estou tranquilo. Para adiantar por causa das horas, pegam Jonas e jogam dentro d'água. Jonas deve ter dito: estou tranquilo, eu vou aqui esticar os braços, esticar as pernas, que a onda, elas vão me levar até alguma praia.
A Bíblia diz que vem o peixe, engole Jonas. Aí a Bíblia vai dizer que de dentro do grande peixe, Jonas ora pedindo misericórdia a Deus. Agora que houve o arrependimento, e Deus ouve a oração de Jonas. Jonas passa dias dentro do peixe, e o peixe chega lá em Nínive e deixa Jonas. Talvez no trajeto da sua caminhada, você vai enfrentar momentos difíceis. Vai enfrentar tempestade, barreiras. Mas tenha certeza, se você tiver a sabedoria, porque quem faz isso é só quem é sábio, de se humilhar diante de Deus, você recebe a misericórdia dele. Para finalizar, Deus não queria destruir aquela cidade, que nós vamos ver exatamente sobre a humilhação. Jonas começa a pregar, dizendo, antes que passavam perto dele, ele dizia, 40 dias Deus vai te destruir. Passava outro perto dele, 40 dias Deus vai te destruir. Ia pregando durante a cidade, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Passava outro perto dele e dizia, olha, aproveite os 40 dias que Deus vai destruir essa cidade. A Bíblia diz então que chega no rei. O rei diz o quê? 40 dias ele diz que vai destruir essa cidade. Dá para entender aqui também que o rei não era bobo. O rei, de certo modo, já tinha ouvido falar dos feitos de Deus. O rei diz o quê? Vamos aqui fazer uma suposição. Eu sei da história que Deus fez na vida de Josafá. Uma suposição, não estou falando que ele sabia não, meus irmãos. Mas depois não sair lá fora, o pastor falou que o rei lá de Nínive sabia da história de Josafá. É uma suposição, amém, meus irmãos? Eu sei o que ele fez na vida de Josafá. Josafá se humilhou e recebeu vitória de Deus. Você sabe o que eu vou fazer também? Eu vou me humilhar, vou pegar jejum, vou orar, vou buscar a Deus, para que Deus venha ouvir o nosso clamor e Deus venha nos livrar dessa destruição. E quando ele se humilha, eles alcançam a misericórdia de Deus. Saulo de Tarso tem as vistas retiradas, escamas caem da vista dele, e ele se humilha pelos atos que ele fez perseguindo o povo de Deus, e ali ele recebe a misericórdia de Deus. Ele tem o nome de Saulo mudado para Paulo de Tarso, o grande apóstolo de Cristo Jesus, o grande discípulo de Cristo Jesus, o grande pregador da palavra de Deus. Agora aqui para finalizar, tudo é um projeto de Deus. Se Deus vai ali e salva agora um quietinho, vamos colocar assim, aquele que não tem muita coragem, não tinha feito os feitos que o apóstolo Paulo fez. Por isso que Jesus escolheu ele mesmo, porque ele era um homem bravo, um homem que perseguia, um homem que não parava, que não detinha. E Jesus olhando disse, não, esse homem tem que vir para o meu lado, porque quando ele estiver para o meu lado, ele vai fazer o que ele fazia contra mim. E isso ele fez. Ele foi pregando para lá, enviou carta para lá, carta para cá, pregando o evangelho e dizendo do amor que este Deus tem por nós. E chega um momento no livro do Gálatas que ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu praticava agora já não pratico, porque agora eu pratico na fé do Filho de Deus. Aleluia. Vamos dar para nós finalizar o sermão. E se for finalizar, nós vamos sair daqui tarde. Fiquemos apenas no primeiro que é ter a vida do encontro com Deus.
Seja Deus. Tenha um encontro com Deus nessa noite.